Olá, boas-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais essa análise focada nos julgados mais recentes do STJ. Olá a todos. Hoje a gente mergulha no informativo 838 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhada assim mais de perto nos 5 primeiros julgados que foram destacados ali. Isso, temas bem variados, né? Processo civil, direitos dos povos originários e, claro, direito tributário sempre presente. Exatamente. Ok, vamos começar então a desempacotar isso. O primeiro é o ARSP 2159-586, lá do Rio de Janeiro. A questão é sobre ação civil pública e recursos. O ponto aqui é bem interessante. É sobre o cabimento do agravo de instrumento, aquele recurso contra decisões que não são a sentença final, sabe? Uhum. Então, existe um microsistema de leis para tutela coletiva e o artigo 19 da Lei da Ação Popular, que está nesse grupo, ele permite sim o agravo contra decisões interlocutórias. Mesmo com o CPC novo, que tem aquela lista, o rol do 1015, que é mais restritivo. Pois é, essa era a dúvida, mas o STJ disse que essa regra específica da Lei da Ação Popular não é afastada pelo CPC. Até porque o próprio CPC, lá no inciso 13 do 1015, diz que cabe agravo em outros casos previstos em lei. Ah, entendi. Então, a lei específica vale mais nesse ponto para ações coletivas. Exato. E no caso concreto que eles julgaram, o tribunal de origem tinha negado o agravo contra uma decisão que não deixou a parte aditar a inicial, sabe? Mudar um pouco o pedido. Sei. E o STJ reformou, disse que cabia sim o agravo com base nessa lei específica da ação popular, que se aplica a todo o sistema coletivo. Interessante. Bom, seguindo para o próximo, ARESP 2381-292 do Paraná. Agora a gente entra em responsabilidade e direitos dos povos originários. Isso. A discussão era se os estados têm legitimidade passiva, ou seja, se eles podem ser processados em ações que pedem saneamento básico e água potável para terras indígenas. E qual foi a conclusão? Eles podem. Sim. O STJ confirmou que os estados têm sim essa legitimidade. A justificativa é que saneamento e água estão ligados diretamente à saúde, né? E a saúde indígena tem previsão de atuação conjunta. Ah, por causa da lei do SUS. Isso, a Lei 8.080, que fala da saúde indígena lá no artigo 19, prevê essa articulação entre União, estados e municípios. E também a Lei do Saneamento, a 11.445, que diz no artigo 52 que a execução local dessas políticas precisa de articulação com os estados. Faz sentido. Então o Estado não pode simplesmente dizer, isso não é comigo. Exatamente, a responsabilidade é compartilhada. Beleza. Agora, vamos para o direito tributário. RESP 1.854.143 de Minas Gerais. Aqui o negócio fica bem técnico, né? Crédito de ICMS sobre energia elétrica e os tais gases ventados. Esse é um ponto bem específico da indústria química ou de gases, né? Gases ventados são basicamente perdas que acontecem no meio do processo produtivo. O gás escapa, não é vendido. Certo. E a dúvida era se a energia usada para produzir esse gás que se perdeu ainda assim dava direito ao crédito de ICMS. Isso. E o STJ afirmou a tese de que sim, dá direito ao crédito. Mesmo que parte do produto final se perca como gás ventado e não seja comercializado, isso não impede o crédito sobre a energia elétrica consumida naquele processo industrial. E por quê? Qual o racional por trás disso? Artigo 33. A lei diz que o crédito é pelo consumo de energia no processo de industrialização. Ela não exige que todo o resultado desse processo seja efetivamente vendido, sabe? Entendi. O foco é o consumo da energia na atividade produtiva em si. Perfeito. Se a energia foi consumida ali para industrializar, o crédito é devido. A perda inerente ao processo não descaracteriza isso. Clareou. Ainda em tributário, temos o RESP 2185262 do Rio. Esse aqui define o começo do prazo para a defesa em execução fiscal, quando a garantia é um seguro. Esse é importante para a prática, né? O prazo para apresentar embargos à execução fiscal é de 30 dias. Mas quando o devedor oferece um seguro-garantia, quando começa a contar esse prazo? Boa pergunta. A partir do momento que ele entrega a apólice no processo. Não, é aí que está o ponto.
O STJ decidiu que o prazo só começa a contar depois que o juiz formalmente aceita o seguro-garantia e o devedor é intimado dessa decisão de aceite. Ah, então precisa da bênção do juiz primeiro. Exatamente. A simples juntada da apólice não basta. O aceite judicial, segundo o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, é uma condição de procedibilidade para os embargos quando a garantia é por seguro ou fiança. E essa análise da suficiência da garantia é do juiz. Entendi. Traz mais segurança, né? O prazo só corre quando tá tudo certo com a garantia do ponto de vista do juízo. Com certeza, evita aquela correria para embargar sem saber se a garantia foi aceita. Ok. E para fechar este bloco, o RESP 2130-489. Também do Rio, também tributário. E esse aqui, você mencionou que merece uma atenção especial. É sobre usar exceção de pré-executividade depois dos embargos à execução. Isso, esse é um ponto bem rigoroso, eu diria. A situação é, o devedor apresentou embargos à execução fiscal. Discutiu a dívida ali, mas perdeu. Os embargos foram julgados improcedentes e a decisão se tornou definitiva, transitou em julgado. Certo. Aí a pergunta é, depois disso tudo, ele pode apresentar uma exceção de pré-executividade, que é uma defesa mais simples, para alegar alguma coisa que talvez ele não alegou nos embargos, tipo uma nulidade do título ou algo de ordem pública? E a resposta do STJ foi? Foi um não bem claro. A primeira turma diz que depois do julgamento definitivo dos embargos à execução fiscal, ocorre a preclusão consumativa. Ou seja, a chance de discutir aquelas questões já passou. Não cabe mais apresentar exceção de pré-executividade, mesmo que seja para alegar matéria de ordem pública ou nulidade. Uau! Quer dizer que toda a defesa tem que ser concentrada nos embargos, perdeu ali e já era. Basicamente, sim, no contexto da execução fiscal. O STJ diferencia a execução fiscal, regida pela LEF, das execuções comuns. O artigo 16, parágrafo 2º da LEF, ele impõe o princípio da eventualidade. O executado tem que alegar toda a matéria útil à defesa nos embargos. Entendi. Concentração total da defesa. Exato. Se os embargos foram julgados e a decisão disse que o crédito é válido e exigível, essa questão fica coberta pela coisa julgada. Reabrir isso com a exceção de pré-executividade seria contornar a decisão anterior. A preclusão impede. Entendi. É um recado bem forte sobre como estruturar a defesa na execução fiscal. Sem dúvida. Bom, então resumindo o que a gente viu hoje. Desde o cabimento de agravo em ação coletiva com base em lei específica, passando pela responsabilidade dos estados com saneamento indígena. Vimos também a questão do crédito de ICMS sobre energia, mesmo com perdas no processo, o marco inicial do prazo para embargos com seguro-garantia. E fechamos com essa questão bem impactante sobre a preclusão da exceção de pré-executividade depois dos embargos na execução fiscal. Pois é, fica claro, né, como a estratégia processual, o momento certo e o meio certo de apresentar a defesa são cruciais, especialmente na execução fiscal, onde essa decisão mostra que a janela para a defesa pode se fechar de forma bem definitiva. Perfeito. Agradecemos a todos por acompanharem esta análise aqui no Juris 360 Lab. Obrigada pela audiência. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Voltamos aqui para continuar a nossa análise do informativo 838 do STJ. Vamos seguir com mais 5 julgados bem importantes. Tudo pronto aí? Prontíssimo. Vamos lá. Legal. Começamos então com o processo civil. É o RESP 2045-492, lá do Rio. A dúvida é a seguinte: imagina que alguém entrou com embargos à execução fiscal. Ok. Mas eles ainda não foram julgados em definitivo. Certo. Estão tramitando ainda. Isso. Aí surge uma questão nova, um argumento que não estava nesses embargos. Essa pessoa pode usar a exceção de pré-executividade para discutir esse ponto novo? Olha, a segunda turma do STJ disse que sim, pode. O fundamental aqui é que não houve ainda o trânsito em julgado da decisão dos embargos. Ah, então a porta não está totalmente fechada, né? Exato. Não tem aquela coisa da preclusão consumativa ou da eficácia preclusiva da coisa julgada, que o artigo 508 do CPC fala. Se a matéria for realmente nova... E tem que ser daquelas que cabem na exceção, né? Ordem pública, prova de plano... Isso mesmo. Sem precisar de dilação probatória e que não seja só uma repetição do que já se discutiu, claro.
No caso específico, a parte queria discutir imunidade de IPTU, algo que não tinha levantado nos embargos. Entendi. Então, mesmo com embargos pendentes, se pintar uma matéria de ordem pública assim, clara, a exceção ainda é uma via válida. Interessante. É uma ferramenta importante, sem dúvida. A decisão que eles citaram até reforça isso. A rediscussão só fica barrada depois da coisa julgada mesmo. Faz sentido. Agora, mudando de área, vamos para o direito civil. Sucessões. RESP 2.168.268 de Santa Catarina. A situação. Alguém herda uma nota promissória. Certo. Um título de crédito. Exato. Para calcular o limite da responsabilidade desse herdeiro pelas dívidas do falecido, basta pegar o valor que está escrito na nota, aquele valor nominal que foi para o inventário. Então, a terceira turma entendeu que não basta. Esse valor nominal, assim, isolado, não reflete necessariamente o valor econômico real daquilo que foi herdado. Ah, não é só um número no papel. Não. A responsabilidade do herdeiro, pelo Código Civil, vai até o limite do que ele realmente recebeu de acréscimo no patrimônio. E o valor de um crédito, sabe? Uma nota promissória, depende de muita coisa. Tipo o risco de levar calote, né? Quanto tempo vai demorar para receber? Exatamente. E no caso concreto, isso era crucial. O emissor da nota estava em processo de falência. Nossa! Então o valor de mercado dessa nota devia ser bem baixo, imagino. Provavelmente. Por isso o STJ bateu na tecla. Tem que apurar o valor de mercado, o valor real desse crédito, para definir certinho até onde vai a responsabilidade do herdeiro. O valor de face pode enganar. Entendido. Saindo do papel e indo para o digital agora. RSP 2147-374, de São Paulo. LGPD na veia. Empresa sofre ataque hacker, vazam dados pessoais não sensíveis de cliente. Situação cada vez mais comum, infelizmente. Pois é. A empresa pode só dizer: ah, foi o hacker, culpa exclusiva dele, e se livrar das obrigações da LGPD, tipo informar sobre o tratamento dos dados, fornecer declaração e tudo mais. Olha, não é tão simples assim, não. A terceira turma foi clara. A empresa continua, sim, sujeita às obrigações da LGPD. Dar informação, fornecer a declaração, isso continua valendo. Mas e a culpa do hacker? Não exclui a responsabilidade dela. Pode excluir, mas tem um mais bem grande. Para alegar essa excludente de culpa exclusiva de terceiro, que está lá no artigo 43 da LGPD, a empresa tem que provar algumas coisas. E o que seria? Ela tem que comprovar que o vazamento aconteceu só por causa do ataque, tipo, exclusivamente por isso, e aqui o ponto-chave, que ela fez tudo o que era razoável para proteger os dados. Adotou medidas de segurança, sabe? Compliance, governança. Ah, então não basta só falar que foi hackeada, tem que mostrar que estava preparada, que fez o dever de casa em segurança. Exatamente. Tem que demonstrar diligência. O titular dos dados tem uma expectativa legítima de que seus dados estão protegidos, né? A empresa não pode só lavar as mãos. Entendi. A barra é alta para a empresa se isentar. Agora, outra questão super atual. Motorista de aplicativo e plataforma. RESP 2144902, de Minas. Essa relação é de trabalho para a Justiça do Trabalho ou é civil, para a Justiça Comum? A terceira turma reafirmou a posição que já vem sendo adotada no STJ, a competência é da Justiça Comum. Ah, então eles entendem que não é emprego. Isso. Entendem que a natureza jurídica é civil. Faltam aqueles requisitos da CLT para configurar vínculo de emprego, sabe? Principalmente a não eventualidade e a subordinação jurídica. Mas e as regras da plataforma? Padrão do carro, nota mínima, jeito de tratar o passageiro. Isso não configura subordinação? O STJ tem interpretado essas regras mais como condições para participar da plataforma, para manter um padrão ali no serviço que é intermediado, não como uma subordinação direta e hierárquica como no emprego formal. Entendi. É mais uma condição da parceria, digamos assim. Exato. O motorista ainda tem liberdade de horário, escolhe se aceita ou não a corrida, e como a ação nesse caso era sobre reativar a conta e pedir indenização por quebra de contrato civil, a competência ficou mesmo na Justiça Comum. Ok, essa distinção é importante. Para fechar nosso bloco. Direito do consumidor, contratos imobiliários. RESP 2.141.654, lá do Sul.
Aquela cláusula que repassa para o comprador o custo das ligações definitivas de água, luz, esgoto, ela é válida mesmo que não diga o valor exato no contrato? Olha que interessante. A terceira turma diz que sim, essa cláusula pode ser válida, mas tem uma condição super importante. Qual seria? Ela precisa estar redigida com muito destaque no contrato, bem clara, bem visível, para garantir aquele dever de informação para o consumidor, que está lá no CDC. Ah, o foco é na transparência sobre a obrigação, então. Exatamente. O argumento é que esses custos são, na verdade, tarifas, preços públicos cobrados pelas concessionárias. E muitas vezes, na hora que a construtora vende o imóvel, lá no início, ela não tem como saber quanto vai ser exatamente. É verdade, pode variar muito. Pois é. Então, o essencial é que o contrato deixe muito claro quem vai pagar por isso. A falta do valor exato, por si só, não torna a cláusula abusiva, desde que o consumidor seja claramente informado que essa conta será dele. E na hora de cobrar, a construtora tem que mostrar as contas, né? Com certeza. Tem que apresentar a documentação toda e o consumidor pode, claro, questionar se achar o valor excessivo. Mas a validade da cláusula em si depende desse destaque, dessa informação clara no contrato. Clareza e destaque, então. Anotado. Bom, fechamos mais esse bloco do Informativo 838. Bastante coisa, né? De processo, LGPD, passando por sucessões e até motorista de aplicativo. Foi uma boa rodada de discussões. Demais. Fica aquela reflexão, né? Como o direito está sempre correndo atrás para dar conta dessas novas realidades, desses novos desafios. Espero que o pessoal tenha curtido. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu? Então deixa o like e se inscreve aí no canal. Olá, seguimos aqui com nossa análise do informativo 838 do STJ. Ele é bem extenso, né? Bastante. Tem muita coisa importante ali. Pois é. Neste bloco vamos pegar mais 4 julgados. A gente continua essa exploração falando de erro médico em plástica. Ah, sim, a obrigação de resultado. Isso, e também insolvência civil, um ponto sobre conflito de competência penal. E aquele tema super atual, né? Prova digital. Exatamente, prova digital e cadeia de custódia. Vamos lá desempacotar isso? Vamos? Começando então pelo RESP 2173-636, lá de Mato Grosso. É um caso de indenização por erro médico, uma mamoplastia estética. É puramente estética, né? Não reparadora. A paciente não gostou do resultado. E aí a responsabilidade médica muda um pouco, certo? Porque tem uma expectativa clara de resultado. Exatamente. É o ponto-chave. Nessas cirurgias que são só pela estética, a obrigação é vista como de resultado. E o que isso significa na prática? A responsabilidade do médico continua subjetiva, não é? Precisa de culpa? Continua subjetiva, sim. Mas o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 14, parágrafo 4º, ele permite inverter o ônus da prova. Ah, então se o resultado não ficou bom, digamos, desarmonioso pelo senso comum, Isso, presume-se a culpa do profissional, mesmo que não se prove diretamente imperícia, negligência. sabe? Entendi. Então não adianta só o médico dizer, usei a técnica correta. Não basta. Se o resultado que se espera normalmente não foi alcançado e parece ruim esteticamente, a culpa é presumida. E aí cabe ao médico provar que não teve culpa. Ou que aconteceu algo fora do controle dele. Exato. Ele precisa provar uma causa excludente, tipo, sei lá, caso fortuito, força maior, ou até culpa exclusiva da própria paciente. Nossa, isso coloca uma pressão grande no profissional, né? Gerenciar a expectativa vira algo crucial. Com certeza. E documentar tudo muito bem. A percepção comum sobre a harmonia do resultado ganha um peso enorme. Bem interessante essa abordagem. Mudando de assunto, vamos para processo civil. Há gente no RESP 2034-944, do Rio Grande do Sul. Certo. A questão é, um credor que tentou uma execução individual, mas não deu certo, ele precisa desistir dessa execução para poder pedir a insolvência civil do devedor? Olha, a quarta turma entendeu que não. Não precisa desistir antes. Não. E o que acontece com a execução individual, então? Ela deve ficar suspensa. Só suspensa, até ter uma decisão final lá na ação de insolvência. Ah, entendi. Qual a lógica por trás disso? Bom, a ideia é que a primeira fase da insolvência é para conhecer a situação, né? Verificar se o devedor está insolvente mesmo. Só depois se confirmar que começa a execução coletiva. Faz sentido para não perder o que já foi feito na execução individual, economia processual. Exatamente. E também a primazia do mérito.
Suspender evita ter que começar tudo de novo, se por acaso a insolvência não for declarada. Pensando bem. Mas essa suspensão pode demorar muito, não? Se o processo de insolvência se arrastar? É um risco, sim. A decisão prioriza a instrumentalidade, mas na prática depende da agilidade do judiciário em resolver a insolvência. Se demorar, o credor fica esperando. É um ponto de atenção, então. Ok. Agora, processo penal. RESP 2162526 de Sergipe. Conflito de competência. Certo? A dúvida era se esse conflito pode ser reconhecido antes mesmo de ter denúncia oferecida. E a resposta da quinta turma foi sim, pode. Mesmo sem denúncia. Sim. O Código de Processo Penal, no artigo 114, ele não exige denúncia. Basta que 2 ou mais juízes se declarem competentes ou incompetentes sobre o mesmo fato. O que haja aquela briga sobre juntar ou separar processos, né? Isso. No caso concreto, os juízos que estavam cuidando da investigação começaram a discordar sobre quem deveria julgar. Isso já basta para configurar o conflito. Então, a própria divergência na fase de investigação já acende o alerta e permite resolver a competência logo. Exatamente. Isso ajuda a evitar problemas lá na frente, né? Nulidades, atrasos, garante que o caso siga no juízo correto desde o começo. Bem pragmático. E agora, o tema que talvez seja o mais complexo hoje em dia, prova digital e a cadeia de custódia. Ah, esse é fundamental. A quinta turma pegou um caso bem específico. Sim, parte dos arquivos que foram apreendidos estava corrompida, inacessível. Qual foi a consequência disso para a prova? Olha, o STJ foi bem direto e, eu diria, rigoroso. A corrupção de parte dos arquivos foi suficiente para comprometer a prova toda, a integralidade dela. A integralidade, mesmo que outra parte estivesse ok? Sim, porque a cadeia de custódia foi quebrada ali. Não se tinha mais a garantia de que o conteúdo era aquele mesmo que foi coletado, sem alteração ou perda. E as hashes, aqueles códigos de verificação, não serviram para validar o restante? Girar a hash na hora da coleta é importante, claro. Mas não é tudo. O STJ já tinha dito antes, em outros casos, que você precisa poder comparar a hash original com a hash da prova apresentada depois. E nesse caso, não deu para comparar. Exato. Ou não foi feito, ou não era possível por causa da corrupção. E o pior, os dados se perderam ou corromperam enquanto estavam com o Estado, sob custódia do Estado. Nossa, isso é grave. Quer dizer que o Estado falhou em guardar a prova. E não pode se beneficiar dessa falha. Foi essa a linha. Essa perda de informação, sem nem saber o que tinha ali, isso viola a paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa. Entendo. A defesa fica prejudicada sem acesso à prova completa que a acusação talvez tivesse. Precisamente. Uma prova, assim, incompleta, fragmentada por falha na custódia estatal, ela não é confiável. E o STJ, seguindo outros precedentes importantes, considerou essa prova inadmissível, ilícita. Uau! Isso reforça muito a necessidade de um cuidado técnico e jurídico extremo com a prova digital, né? Qualquer falha pode derrubar a prova. Qualquer falha. A cadeia de custódia digital tem que ser impecável. O rigor é altíssimo, e esse julgado deixa isso bem claro. Bom, então passamos por bastante coisa neste bloco, hein? Desde a responsabilidade na estética, Sim, a obrigação de resultado, passando pela suspensão da execução na insolvência, a definição de competência antes da denúncia, e fechamos com essa discussão profunda sobre a integridade da prova digital. um tema crítico mesmo. E o que fica, eu acho, é essa ideia central. A garantia de que a prova, seja física ou digital, é confiável, íntegra. Isso é a base da justiça, né? Sem dúvida. A tecnologia avança e o direito precisa correr junto para garantir que essa base continue sólida. Exato. Proteger os meios de prova é proteger o próprio processo legal. Uma reflexão importante para a gente encerrar este bloco. Continuamos a análise do informativo 838 no próximo. Até lá. Nos vemos no próximo bloco. Olá, hoje a nossa conversa vai direto para algumas novidades bem importantes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É isso aí. O informativo 838 trouxe, 4 temas que foram afetados para julgamento como recursos repetitivos. Exato. Afetados, né? Isso. O que significa que o tribunal pega uns casos específicos para definir uma tese, uma regra geral, que vai valer para todo o processo igual no país.
Ajuda a uniformizar tudo. É a busca pela segurança jurídica, né? Com certeza. E os temas de hoje passeiam por processo civil, processo penal, direito tributário e também administrativo. Vamos analisar isso juntos? Vamos lá. Começando então para o processo civil. É o tema 1302. Vem lá do Amapá, né? RESP 21468834 e o final 839. Isso mesmo. A discussão aqui é sobre ação coletiva de sindicato. Quando o sindicato ganha, quem pode pedir o cumprimento individual da sentença? Aí que tá a dúvida. Só quem já era afiliado e estava na lista inicial. Ou, tipo, a vitória vale para a categoria inteira, mesmo sem ser filiado ou sem nome na lista, se a sentença não falou nada disso. Pois é. O ponto central aqui, sabe, é definir o alcance subjetivo da coisa julgada. Quem exatamente é beneficiado pela decisão. Entendi. A primeira sessão quer clarear isso. A representação do sindicato se estende automaticamente para toda a categoria na hora da execução, mesmo sem filiação, sem autorização específica, se a sentença for, digamos, genérica. Faz sentido. Isso mexe com a força da decisão coletiva e com o acesso à justiça de muita gente, né? Sem dúvida. Impacta a efetividade. Ok. Mudando de área, vamos para o processo penal. Tema 1303, esse originado na Bahia, RESP 2161548. Esse tema é interessante. Aqui a questão é bem delicada, né? O investigado não confessou lá no inquérito, o Ministério Público pode usar isso para dizer, olha, não vou oferecer o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Exato, isso toca direto nos critérios para oferecer o ANPP, que é um acordo, né? Uma solução consensual. Certo. A terceira sessão vai ter que decidir se o silêncio ou a negativa de autoria lá na investigação, se isso por si só já barra o acordo, de acordo com as regras do artigo 28A do CPP, né? Ou seja, a falta da confissão logo de cara é um obstáculo intransponível, ou é só mais uma coisa para o MP avaliar? É essa a questão, se impede legalmente ou se é parte da análise do MP. Isso afeta muito a defesa, claro, e como o ANPP vai ser aplicado na prática. Com certeza. O direito ao silêncio versus um benefício. Complexo. Agora, direito tributário. Tema 1304 vem de Santa Catarina, São Paulo, são 3 RESPs aqui. Isso, 2.119.311.000, 2.143.866 e o 997. Dá para tirar o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI. Pois é. Essa é mais uma daquelas discussões sobre base de cálculo de tributo por dentro. Um tributo calculando o outro. Ah, a famosa cascata. Tipo isso, a primeira sessão vai definir se o tal valor da operação, que é a base do IPI lá no Código Tributário Nacional, se ele deve incluir ou não esses outros tributos. ICMS, PIS, COFINS. Nossa, imagina o impacto econômico disso. Para as indústrias, para a arrecadação. Gigantesco. Mexe muito com os custos e, consequentemente, com os preços. Entendido. E para fechar, direito administrativo, tema 1305. Esse junta vários recursos, um deles é o RESP 2176896 lá do DF. Esse tema é mais ramificado, digamos assim. Trata da tabela de procedimentos do SUS, né? E são basicamente 3 perguntas interligadas que o STJ vai ter que responder. Correto. A primeira, a União tem que estar obrigatoriamente no processo, como ré, quando alguém pede revisão dos valores da tabela SUS? Certo. E a segunda, Ligado a isso. precisa processar todo mundo junto? União, estados, municípios? É o tal do litisconsórcio passivo necessário. E a terceira pergunta que parece mexer mais no bolso. É. Se dá para comparar os valores da tabela SUS com os da tabela da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para que essa comparação? Para tentar garantir o equilíbrio financeiro dos contratos com hospitais privados que atendem pelo SUS de forma complementar. Usar a tabela da ANS como parâmetro para reajustar o que o SUS paga. Uau. Então, isso vai desde quem responde na justiça até o coração do financiamento do SUS e como ele se relaciona com a rede privada. Exatamente. Definir a legitimidade, o litisconsórcio, isso muda como o processo anda. E a questão dos valores da equiparação com a ANS mexe na sustentabilidade de todo o sistema, né? Levanta debate se a tabela SUS é só um reembolso
ou uma remuneração justa. E até onde vai a autonomia de cada ente federativo na saúde. Muita coisa importante mesmo sendo decidida. Pois é. A gente vê o STJ pegando temas que vão desde o poder sindical, passando por limites da negociação penal, a carga tributária que todo mundo sente e até a sustentabilidade do nosso SUS. Sem dúvida. Essa seleção para julgamento repetitivo mostra bem o judiciário sendo chamado para trazer clareza, né? Para pontos bem sensíveis da nossa sociedade e economia. Verdade. Fica até uma reflexão, né? O que une tudo isso? Direitos coletivos, poder punitivo, base de cálculo de imposto, financiamento de serviço público. Talvez seja essa busca constante por equilíbrio, por segurança jurídica no mundo cada vez mais complexo. Um bom ponto para a gente continuar acompanhando. Com certeza. Assuntos para ficarmos de olho.